Fala, meus amigos, Christian Santos escalpelando cripto. Vou dar uma pausa aqui na minha corrida hoje para poder falar sobre lastro do Bitcoin. Acho que essa é uma pergunta que muita gente já me fez, já devem ter te feito também essa pergunta, se você é um entusiasta de criptomoeda, assim como eu sou, se você é um entusiasta do Bitcoin, assim como eu sou, você provavelmente já ouviu essa pergunta de várias pessoas: em que é lastreado o Bitcoin? E essa pergunta ela vem do fato de que as pessoas pensam que as moedas fiduciárias que a gente tem hoje em dia, elas ainda são lastreadas nas riquezas naturais do país, como ouro, por exemplo. Então, por muito tempo, o dólar ele foi lastreado ao ouro, né? Então, basicamente, era possível, tinha uma regra de conversibilidade, né, entre o dólar e o ouro. Mas ali no início da década de 70, com o presidente Nixon, essa paridade, né, ela foi quebrada, né? O dólar deixou de ser lastreado, né, no ouro. O que acontece hoje em dia é que a maioria das moedas, o dólar, por exemplo, ele não tem lastro mais em nenhum ativo, em nenhuma reserva natural. Basicamente, pode-se dizer que o lastro do dólar está na confiança das pessoas na economia do país. E as pessoas usam dólar porque se sentem confiáveis a utilizar essa moeda para poder concretizar as suas negociações, né? Então, falando isso, você vai concluir que o dinheiro serve para quê? Para poder concretizar negociações. Porque se eu fosse comprar um carro, por exemplo, mas eu não tivesse um outro carro para trocar, por exemplo, para poder fazer um escambo, eu teria que, sei lá, pegar aquela outra coisa que eu tenho, de repente uma casa, e fazer uma troca ali. Seria algo bem difícil de fazer se não existisse esse mecanismo chamado dinheiro, né, que permite que eu faça essas trocas de uma maneira confiável. Toma aqui o dinheiro, você pega a sua casa, toma aqui o dinheiro, você pega aqui o teu carro, e, enfim, com dinheiro eu posso comprar o que eu quiser, né? Não necessariamente dependo de achar alguém que esteja interessado numa casa para que eu possa ter um carro, né? Então, baseado na confiança que eu tenho nessa moeda, por exemplo, agora no real, que é falando do Brasil, baseado na confiança que eu tenho nessa moeda, eu pego ali os meus reais e pago para uma pessoa e obtenho aquilo que eu quero. Beleza. E aí a pergunta que eu faço com esse vídeo para você: se lastro é uma coisa variável ou se é uma coisa constante, né? Por quê? Porque aí me vem à cabeça que o lastro do Bitcoin não é algo fixo. Por muito tempo eu pensei que o lastro do Bitcoin fosse a eletricidade, a energia elétrica. Caraca, mas por que energia elétrica? Porque é efetivamente o que se gasta dinheiro para poder minerar as criptomoedas. Basicamente é o principal custo que se tem para você poder minerar bitcoins hoje em dia. É o custo de produção, o custo de energia elétrica para você processar, validar as transações na blockchain, né, e receber ali a recompensa em Bitcoin, né? Então, na minha cabeça, qual é o lastro do Bitcoin? Poderia dizer que é a energia elétrica que é utilizada como principal insumo, como a principal matéria-prima para poder gerar os bitcoins, beleza? Só que eu estou falando para você que o Bitcoin não possui um lastro fixo. Na verdade, eu estou falando que dinheiro algum possui lastro fixo. Então, o lastro do Bitcoin ele pode mudar. O lastro do Bitcoin pode passar a ser a confiança das pessoas nesse mecanismo, nessa forma de dinheiro, para poder concretizar negociações. Então, no exemplo do carro e do imóvel, a partir do momento que comece a haver pessoas interessadas em aceitar esse mecanismo Bitcoin para poder concretizar essas negociações de um carro ou de um apartamento, né, ou de uma casa, o lastro do Bitcoin passa a ser a confiança das pessoas. Só que tem uma pegadinha aí, né? A pegadinha é o seguinte: a pegadinha é que os Estados Unidos, né, ele não apenas desatrelou essa relação, essa correlação do dólar com o ouro, mas ele lastreou o dólar, o país lastreou o dólar, né, em um outro ativo. Só que ele fez isso de uma forma, digamos, não oficial, né? E qual foi esse outro ativo que os Estados Unidos lastreou a sua moeda e que fez com que sua moeda ficasse forte, fosse a moeda mais poderosa, né, do planeta, né? Esse outro ativo também é um recurso natural, é o petróleo.
Então, quando os Estados Unidos, lá também na década de 70, faz acordo com a Arábia Saudita, com os países lá do Emirados Árabes, com os países, com os grandes produtores, né, de petróleo, né, e consegue fazer com que esses caras só aceitem dólar para poder vender petróleo, a moeda, basicamente, eu posso dizer que passou a ser lastreada no petróleo. E por que isso foi bom e muito poderoso? Por que isso foi muito positivo para os Estados Unidos? Porque agora, por exemplo, a China, se a China quiser comprar petróleo, ela não pode pegar a moeda lá deles e comprar petróleo, eles têm que comprar dólar. Se o Brasil quiser comprar petróleo, não dá para pegar o real, ei, toma meus reais aí. Não, tem que comprar dólar, todo mundo tem que passar pelo dólar, todo mundo tem que consumir, né, tem que ter acesso. Olha a procura. Né? Olha como a procura, né? Na lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda, olha como a demanda por dólar se tornou alta, né? A partir do momento que países, grandes produtores de petróleo, só aceitam dólar para poder concretizar as suas negociações de petróleo. Né? E como o mundo ainda é movido a petróleo, por mais que existam outras fontes de energia mais sustentáveis e tal, né? O mundo ainda é dependente do petróleo. Enfim, a pergunta que eu deixo para você agora é: e se um dia esses países, grandes produtores de petróleo, falarem assim, sabe de uma coisa? Eu não confio mais tanto no dólar, o mundo não confia mais tanto no dólar, a economia americana já não é a melhor há muito tempo, inflação alta. Cara, eu acho que eu não vou mais aceitar dólar para poder vender petróleo. Eu vou para um outro ativo. Que ativo é esse que eu vou para poder vender petróleo? Qual ativo seria o melhor candidato para substituir o dólar? Será que seria o real? Será que seria a moeda chinesa? Será que alguma grande potência quer novamente passar décadas amarrada a uma moeda fiduciária que é emitida por um outro país, por uma potência que... Será que algum outro país que hoje em dia luta, inclusive, para poder sair das correntes ali dos Estados Unidos, será que esses outros países, grandes produtores de petróleo, vão continuar aceitando dólar para poder negociar petróleo nas próximas décadas? Será que essa vai ser a moeda? Bom, eu não sei. Eu sei que um forte candidato para isso é o Bitcoin, porque é descentralizado, independente de governos. E a grande sacada do Satoshi Nakamoto foi realmente abandonar o projeto, porque aí também não pertence a ninguém, teoricamente. Né? Eu posso dizer que foi um grande sacrifício que ele fez, inclusive, porque ele abriu mão, né, pensando que temos 21 milhões de bitcoins e ele separou ali 1 milhão para ele, teoricamente, né, e ele tá vendo aquilo, se ele estiver vivo ainda, né, ele tá vendo, né, cara, o que o Bitcoin se tornou, e esse cara tá ali inanimado, né, sem dar um sinal de vida, se bem que recentemente aí teve uma mexida aí na conta dele do Twitter, mas eu também não acredito que tenha sido ele, porque, né, Elon Musk comprou o Twitter, enfim, tem acesso às contas, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Mas o meu ponto é, quando o Bitcoin passar a ser lastreado no petróleo, porque não é só a confiança das pessoas, mas você precisa também de algo tangível para poder fazer as pessoas usarem, né, o Bitcoin, aí, cara, tudo vai mudar. Né? Já vai mudar quando a SEC regular, né, o Bitcoin, ou a União Europeia, por exemplo, regular, né, realmente criar leis ali que regulamentam ali o uso do Bitcoin, que reconhecem o Bitcoin como um ativo financeiro. As coisas vão mudar drasticamente. Né? Primeiro que não vai haver Bitcoin para todo mundo, né? Porque a quantidade de Bitcoin minerada, ela é previsível. A gente sabe quanto Bitcoin está sendo minerado por dia, a gente sabe a taxa de crescimento, né, do Bitcoin, a taxa de crescimento de novas moedas, né, de novos Bitcoins que entram no mercado. Tudo isso é previsível. Né? A gente sabe que tem uma quantidade fixa e que não vai aumentar, não tem como imprimir mais como dinheiro fiduciário, que é só apertar o botão da impressora e sair imprimindo, a gente sabe disso. E quando, por exemplo, empresas como BlackRock, né, que são donas de outras grandes empresas, quando essas empresas decidirem cair dentro do Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Aí, de novo, cara, lei da economia, oferta versus demanda. Vai haver pouca oferta de Bitcoin e muita demanda para Bitcoin. E aí, cara, não tem jeito, os preços vão para a lua. Né? E aí aquela previsão que eu faço no meu último vídeo, baseada em cálculo matemático,
talvez se torne realidade, porque simplesmente, cara, não vai ter Bitcoin para todo mundo. E já teve um outro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, onde eu mostro todo o dinheiro do planeta investido em renda variável, e ali a gente vê que o dinheiro investido em criptomoeda atualmente é menos de 1% de todo o dinheiro do planeta, né? Se o market cap dobra, triplica, quadruplica, né? Se todo o dinheiro do planeta agora que está em renda variável passar a estar um pouquinho só, né, no Bitcoin, 5% no Bitcoin, caralho, explodiu, o preço do ativo explodiu, vai explodir. Então essas previsões que fazem aí de Bitcoin vai chegar a 100 mil são previsões furadas, baseadas em achismo, baseadas em sentimento, né? 100 mil não é nada, 100 mil não é nada. Apenas olhe para o preço do Bitcoin na data do halving e para o preço de peak do Bitcoin em todas as datas do halving. Apenas faça isso, olhe para os números você mesmo, veja a proporção e você vai ver que não faz sentido. 100 mil não faz sentido, 100 mil é muito pouco. 100 mil é capaz de chegar ali na data do halving. Claro, tudo isso aqui é previsão, tudo isso aqui é especulação, pode ser que não aconteça nada disso, né? Pode ser que não aconteça nada disso, mas eu sinceramente, né, acredito na matemática, acredito nas leis da economia e continuo acreditando que Bitcoin vai passar de 500 mil dólares no curto prazo, digamos, no curto para médio prazo. Daqui a, no máximo no próximo halving, posso dizer que Bitcoin já está nessa casa dos 20, dos 500 mil dólares, beleza? E quando eu faço esse cálculo mais adiante, aí eu digo que até eu fico assustado, né? Quando eu faço esse cálculo, né, projetando o preço mais à frente, eu fico assustado, porque os valores passam de 7 milhões já na próxima década. E aí eu falo, caralho, um Bitcoin, 7 milhões de dólares, impossível, né? Porque eu tô falando baseado no achismo. Agora, baseado na matemática, talvez seja possível, né? O mundo sempre passou por mudanças, sempre passou por revoluções que fez tudo mudar. Veio a internet há 30 anos atrás, a nova internet são as blockchains, beleza? E, cara, é isso. Fiz esse vídeo para poder falar sobre lastro do Bitcoin, constante ou variável. Lastro do Bitcoin, como lastro de qualquer moeda, pode mudar, é variável, beleza? Então, beleza, quando o Bitcoin atingir nível de confiança alto e quando houver coisas tangíveis amarradas ao Bitcoin, como por exemplo, venda de petróleo amarrada a Bitcoin, meu irmão, você não vai querer estar no mundo sem um Bitcoin, né? Bitcoinless, você não vai querer estar vivendo num mundo daqui a 10, 20 anos, onde você não tem um Bitcoin. Eu digo mais, eu acredito que no futuro, daqui a 20, 30 anos, pouquíssimas pessoas terão um Bitcoin inteiro, né? E eu digo mais, com as atualizações que o software pode passar, né, novas nominações podem surgir, né, além de Bitcoin, Satoshi, se não me engano há outras, inclusive lá no white paper, mas novas denominações podem surgir para essas micro frações de Bitcoin, que é outra coisa que as pessoas falam também. Porra, imagina as coisas sendo vendidas a Bitcoin. Quanto custa isso aqui? 0,00001. Cara, para você viajar 10 quilômetros, você não fala 10 mil metros, ou, sei lá, 100 mil, qual é a outra escala? Decâmetro, até esqueci. Não, mas assim, existem diversas formas de expressar um mesmo número utilizando, né, notações diferentes, como por exemplo metro e quilômetro, né, litro e mililitro, né? Então no futuro pode ser que haja outras notações, pode ser que no futuro Satoshi seja uma palavra mais utilizada do que Bitcoin, porque vai ser quase impossível que uma pessoa tenha um Bitcoin completo, porque a maioria das pessoas inclusive vai ter vendido seus Bitcoins, né, ao longo do tempo, quando o ativo for valorizando. Pode ser que pessoas simplesmente desistam de ter o ativo, convertam, né, numa moeda que possa utilizar realmente no mercado de uma forma mais fácil para poder comprar e vender um ativo, né? Isso que eu estou falando aqui tudo é especulação, não consigo estimar exatamente o tempo, né? Mas é algo que eu vejo que vai acontecer, inevitável, porque não tem como frear tecnologia, nunca foi possível frear tecnologia em nenhum lugar desse planeta, porque inclusive é antinatural, é anti as leis de Deus, beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo, aperta aí curtir, se inscreve no canal, que você tenha muito sucesso investindo em criptomoedas e em Bitcoin. Valeu, abraço.